Sabias que na Bíblia existem 3 pecados que nós devemos tomar muita atenção e que esses pecados, se não prestarmos atenção, perderemos a graça de alcançar o perdão diante de Deus. E o mais perigoso de todos é o último pecado que cá citaremos. Primeiro pecado, não perdoar. Imagina só o que a Bíblia diz mediante a esta questão de não perdoar. E você pode parar assim e dizer o seguinte: será que não perdoar é pecado? Sim, não perdoar é pecado. Porque o que é pecado? Pecado é não fazer aquilo que a Bíblia orienta e fazer aquilo que a Bíblia proíbe. E o que a Bíblia expressa mediante ao perdão? Vamos à palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, no seu versículo 14 e 15. Diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja só o que a Bíblia expressa, revela mediante a este pecado. Se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Veja o seguinte: vamos supor que você cometa o pecado da prostituição, o pecado da lascívia, o pecado do adultério, o pecado da mentira, e você se arrependa desses pecados, ou seja, você chega à consciência de entender que você precisa o perdão de Deus mediante a esses pecados. Sabe o que acontecerá? Deus não te perdoará. Por quê? Porque você não perdoou aos demais. Portanto, você não receberá perdão pelos pecados que você pratica. Por mais que você chegue a dizer: eu me arrependo por praticar este pecado. Mas atenção, na medida em que você chegar ao ponto de reconhecer que você pecou por não perdoar e perdoar as pessoas que praticaram o pecado mediante a ti, você alcançará a misericórdia. Segundo, a apostasia. O que seria, na verdade, a apostasia? A apostasia seria, de certa forma, o abandono consciente da fé, a rejeição consciente, constante do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a apostasia acontece quando nós pecamos deliberadamente, consciente e persistimos em pecar. E tudo isso acompanhado pela dureza do coração, onde chegamos, na verdade, a rejeitar a voz do Espírito Santo, a rejeitar a Deus, a rejeitar a palavra de Deus e a persistir no pecado. Sabe por quê? Será complicado que você chegue ao arrependimento. Vejamos a epístola aos Hebreus, capítulo 6, no seu versículo 4 ao versículo 6. Diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Presta atenção, meu querido. Este pecado nos chama, nos desperta. Este pecado nos desperta muita, mas muita atenção. Nós devemos prestar atenção nesse pecado. Porque se nós nos tornamos apóstatas, nós negamos a Cristo, negamos a cruz. E existem duas correntes. Uma das correntes diz que esta passagem que nós aqui acabamos de ler somente é uma atenção que a Bíblia chama, mas na verdade este pecado existe perdão desde que você chegue ao arrependimento.
E os outros dizem que não, é impossível você chegar ao arrependimento, mas nós devemos prestar atenção em um aspecto, que alguém quando se apostata da presença de Deus, a voz do Espírito Santo é silenciada. E nós sabemos que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. E se o Espírito Santo não está aí para convencer a pessoa do pecado, como é que essa pessoa vai terminar? A conclusão, nós mesmos é que podemos tirar. Terceiro e último pecado, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, no seu versículo 31 ao versículo 32, nos expressa de forma natural esse aspecto. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é expressa e direta. Não existe perdão contra este pecado. Não há chance de você ser perdoado do teu pecado mediante a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós rejeitamos de forma consciente, persistimos reconhecendo que esta ação é do Espírito Santo e nós rejeitamos a ação do Espírito Santo, nós blasfemamos, ofendemos o Espírito Santo. E como eu dizia antes, quando nós ofendemos o Espírito Santo, jamais seremos perdoados dos nossos pecados. No entanto, o pecado mais perigoso, o pecado que não tem perdão, que temos certeza que não tem perdão, é este: a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o segundo pecado e o terceiro pecado por vezes andam junto. A apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo andam junto. Por isso que estes pecados são pecados que, na verdade, a Bíblia nos chama a atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aqui no comentário: eu amei este vídeo. E não se esqueça de deixar o teu like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações. Ajude-nos também a partilhar este vídeo para mais gentes, para que nós possamos alcançar vidas para Cristo. Fique bem, meu querido.